Fala, galerinha! Mais uma vez aqui no Novamente, mais uma vez com ex-alunos do Colégio Nacional, ex-alunas, né, em específico aqui, falando um pouco sobre o primeiro emprego, o primeiro estágio. É uma dúvida que sempre surge, né, de quando está dentro de Nova Nas, como é que vai ser. Uns já começam e querem buscar, outros logo que entram na faculdade. Então a gente está aqui com a Isabela Cavalli, a Isa Caetano, a Ana Cecília, para poder falar um pouquinho mais sobre isso. Cada uma delas vai contar como é o curso delas, depois como é que foi esse primeiro emprego, a gente vai falar junto. Vou começar com a Ana Cecília, que está aqui do meu lado, que do direito, né? Então, não sei se o primeiro estágio foi no direito, ela vai contar pra gente se foi, se não foi, quando foi, como é que foi. Não, daqui eu acho que eu sou a mais velha, eu acabei eu não ia falar ensino isso, médio. Tá Você viu que eu fui de bola, né? Foi. Eu acabei o ensino médio em 2021, comecei a cursar Cobaia do Nova Nas. direito. Peguei o primeiro ano de Nova Nas. Online. A gente foi guerreira. Foi guerreira. Mas deu certo. Deu certo. Foi pro curso. Quando que você procurou estágio? Curso de Direito, na UF, noturno? Foi, eu faço noturno. Noturno. Mas você começou no noturno ou não? Comecei no noturno já. Ótimo. Porque eu sempre quis fazer um estágio na área e eu sei que, tipo assim, se eu estudasse no matutino, você diminui uma possibilidade de estágio. Sim, porque você pode fazer de manhã ou à tarde, quando você estuda no noturno. E eu já consegui estágio no segundo período. Eu acho que no assim, terceiro, né? Que geralmente costuma. Não, você pode pegar qualquer período. O prazo de estágio são, 2 anos. A gente tem estágio em órgão público. Ou então, que é o meu caso, eu faço no escritório privado. Uhum. E é muito bom que eu consegui no segundo período, mas eu olhava vaga, eu pesquisava, eu não achava nada. Tipo assim, nenhum escritório contratando, ou quando eu achava, era uma coisa que às vezes não me interessava. Uhum. Aí até meus pais falaram pra mim, sabe, você tem que colocar a cara a tapa, você tem que buscar, fazer seu currículo, levar num escritório. E aí meus pais me ajudaram. Meu pai... tem um escritório lá perto de uma lanchonete que ele vai. Ele falou assim, vocês estão precisando de estagiário? Aí Ele não foi fazer entrevista com você, não. Tá na moda isso hoje em dia, ele né? só pegou meu currículo e foi. Aí a advogada que trabalha lá falou assim, não. Aí meu pai falou, não, mas pega aqui o currículo da minha filha. Eu tô doidinha pra fazer estágio. Vai que dá certo, né? E foi isso que aconteceu, deu certo. Depois ela procurou meu pai e falou assim... eu não te falei nada no dia que eu precisava ver com o dono do escritório, mas eu tô precisando muito de uma estagiária. Vou marcar de fazer entrevista com ela. A gente marcou. Agora tem mais de 10 anos que eu trabalho no mesmo escritório. Que legal. Ele atua em direito trabalhista e previdenciário. E é super legal. E é aquilo que eu tava falando pra vocês antes. O ensino da UFO é muito tradicional na área do direito, não tem jeito. Você só aprende, a prática mesmo, a atuação, vendo o pessoal sendo advogado, ou então, por exemplo, minhas amigas que estagiam em órgão público, elas veem realmente na prática como que funciona o judiciário no Brasil. Às vezes a teoria então, é muito distante, muito distante, muito. Não, lá na UF a gente não tem simulação, não tem tanta prática, é mais estudo, pesquisa, extensão. Amanhã eu vou sair entregando folheto na feira. O trabalho de extensão que a gente tem, levar o direito, pra além dos muros da universidade também. Excelente. Ana, a Ana falando aqui, eu lembrando da época que você era mais caladinha, né? E ficava mais no cantinho. Nossa, hoje, sério? Você achava? Depois, achava. Nossa senhora, tá aí. Toda cheia de desenvoltura. Doutora, o direito faz isso com a gente. Tem que ficar mais desinibido. Isso mesmo, você tá mandando bem. Muito bom. Vai, Isa, Cavalli, fala pra mim. Então, eu saí da faculdade, saí do ensino médio e já tava decidida que eu queria fazer publicidade. E aí, diferente de você, eu já me matriculei na turma da manhã. Só que não deu turma. E aí, turma à noite. E aí, eu sou uma pessoa muito agitada, que não consegue ficar quieta de jeito nenhum. Então, eu falei, não consigo ficar o dia inteiro à toa e estudar à noite. Pra mim vai ser impossível. Preciso caçar qualquer coisa que seja pra fazer. E aí, eu trabalhei durante 6 meses numa floricultura, na rua da minha casa. Porque estavam abrindo vagas lá, e aí eu me candidatei, não passei no processo seletivo. E aí, me chamaram pra fazer um freelance lá. No que eu fiz o freelance, gostaram muito. E aí, eu passei. Nisso, abriu vaga de jovem aprendiz na Ambev. Você tá fazendo publicidade, o que você vai fazer na Ambev? Aí eu falei, então vaga de comunicação interna, eu falei, vou pra lá. E aí eu fiquei 9 meses na Ambev como jovem aprendiz, eu adquiri muita experiência, Nossa, foi todo muito mundo legal. fala, né, que lá é uma escola. É mesmo. muito bom, eu aprendi muita coisa, coisa que eu nunca tinha aprendido, lidado com Excel, com tabela. E aí você aprende a ter horário e tudo mais. E é 40 quilômetros da cidade, então aí você acaba tendo... E era presencial, tinha que ir lá. Presencial. Todo dia? Sim.
Você precisa de ônibus, não? Aquele ônibus da Ambev? Ônibus Ambev. Eu já dei esses ônibus também, quando era estagiário. Aham. Era do Aí Martins. Sim. Aí 4 vezes na semana eu ia presencial e uma vez na semana eu tinha que fazer aquele curso de aprendizagem que todo jovem aprendiz faz. Legal. Mas foi, tipo assim, de muita grande valia. Tipo, eu passei por vários setores da empresa, aprendi muita coisa e eu acho que, tipo, me preparou muito pra eu chegar onde eu queria. Que foi quando eu completei 9 meses de empresa na Ambev, eu vi que tava aberta uma vaga de social media na TV Integração. E aí eu consegui fazer o processo seletivo e eu tô lá faz 5 meses. Na Globo, filho. Nossa, Manda pauta. Tô muito feliz, tipo, tudo que tipo, eu me identifico muito. E é uma coisa que eu vejo na faculdade que eu coloco em prática. E como você falou, às vezes a gente vê muita teoria na faculdade. E aí, quando colocar em prática, é muito melhor. E é aí... muito dinâmico, sua cara, né? TV é muito Sim. dinâmica, é tudo acontecendo ali na hora, a tensão Exatamente. danada, o negócio vai entrar, o trem tá uma bagunça. E às vezes, coisa que, tipo assim, você não sabe, você sabe que vai aparecer na TV, ninguém sabe, você não pode contar. Você fica assim, meu Deus. E é muito legal. quase que um segredo de justiça. Aham. Ai, tão legal. Eu gosto muito. E aí, agora, essa parte digital, né? Que o mundo é totalmente digital. No Instagram, a gente trabalha muito com influenciadores também. E faz total diferença. Tô amando. Depois você vai falar do seu projeto aqui Tá também. bom. Faísa. Gente, eu tô na enfermagem na UFO, né? Nem sempre Bom quis que ficou bem enfermagem. diverso, né? Aham. bem visto. Foi sem querer. Eu Foi não, gente, a Eu- gente planejou, foi tudo desse Foi jeito. tudo organizado. Tudo organizado, é. Eu fui Primeiramente, primeiro pra psicologia, porque eu achava que eu queria psicologia, que eu queria trabalhar nessa área, de entender a mente humana e tudo mais. Só que eu vi que eu gosto mais de colocar a mão na massa mesmo e de estar ali com a mão na massa mesmo, que a gente fala, né? E aí eu fiquei por um tempo fazendo as duas, a psicologia e a enfermagem, eu tava ficando um pouco perturbada. E aí eu optei por fazer só a enfermagem, mas assim, eu me encontrei lá. E a enfermagem na UFO é bacharelado e licenciatura. Então você sai de lá com 2 formações, 2 diplomas. Então você pode ir tanto para a área da assistência quanto para a docência, por exemplo, que é uma área que eu me identifico muito, que é dessa conexão, né, de transmitir e tudo mais. Mas quando eu saí do meu ensino médio, eu falei, gente, o que eu vou fazer agora, né? E aí sempre me falaram, você tem desenvoltura, né? Vai pra uma área que você gosta de gente. Eu gosto mesmo de gente. Acho que, diferente de você, eu não consigo ficar, assim, presa à tecnologia ou vou trabalhando só com essa parte do digital mesmo. Eu preciso desse contato humano. E aí, na enfermagem, eu acho que isso sobressai muito, né? Porque é a área do cuidado que a gente fala. E aí, eu tô por lá. Eu trabalhei um tempo também... Trabalhei mais de 1 ano como recepcionista em um restaurante muito perto da minha casa. E aí lá eu tive, assim, uma bagagem muito grande, um aprendizado muito grande, porque por mais que não seja na minha área, né, na minha área de estudo, lá eu, assim, tive muito contato com as pessoas, o que chama de networking, né, que a gente fala, de saber me comunicar, de saber resolver problemas de forma rápida e saber, assim, às vezes até uma posição de liderança, quando o gerente não tá lá, quando alguém não tá lá, saber organizar o que precisa ser organizado. Então, eu acho que essa experiência, quando a gente vai pro mercado de trabalho, mesmo que não seja na sua área, assim, que você pretende atuar pro resto da vida, é uma experiência muito boa. E quando a gente procura isso desde o começo, assim, quanto mais nova, eu acho que mais a gente vai acrescentando, né, pro crescimento pessoal e até profissional. Então, pra mim, foi muito rico isso. A Isa foi falando, e né, ouvindo vocês, não adianta, né? Tem que montar as coisas e ir atrás, né? Não adianta, Sim. assim, por mais que vocês Não pode tenham essa parar. bagagem, que aprendam, Sim. mas assim, então tem que fazer o currículo, tem que ir atrás, eu tenho que dar pra alguém, eu tenho, igual você falou, tem que dar cara a tapa pra alguém vir e falar, eu não passei, beleza, então eu vou fazer em Vamos outro. pro próximo. Vamos Não pode buscando parar. outras Não tem coisas. fórmula mágica, Não. né? Não tem Eu mistério. acho que a gente tem que saber tirar aprendizado de tudo isso, né? Tipo assim, não passei, mas e agora? Eu preciso tirar força disso pra tentar de novo, tentar de uma outra forma. Eu acho que ressignificar isso é muito importante, porque às vezes a gente tá tão focado, assim, nesse objetivo, e se você não consegue, você se frustra muito. E isso eu acho que impacta, assim, no emocional, no físico, e a gente vai só se afundando cada vez mais se a gente não souber ter esse controle emocional mesmo. Acho que isso é muito importante também. A gente aqui, a Cavalli acho que passou por isso algumas vezes, vocês menos, né? Porque pegaram mais a parte do online. Mas assim, a gente aqui tem forçado muito vocês a se colocarem nessas situações, sabe? Assim, tanto que tem vários eventos que acontecem hoje no ano. A Isa participou de um ano, eu nem chamo mais, que eu fico com vergonha, que ela já participou de tantos. Que aí os alunos que ajudam a organizar. Então acontece isso, entendeu? Por exemplo, chega alguém, um NASA Connect, um pitch de solução, uma amostra de profissões, chega alguém, o aluno tem que receber, uma pessoa que ele nem nunca viu, entendeu? Exatamente. Levar essa pessoa para a sala, ver se ela tá precisando de alguma coisa e tal, quer dizer,
isso. Convencer essa pessoa Na de alguma prática, coisa. Desafiador, muito desafiador. Desafiador, mas num contexto que eles sabem que na pior das hipóteses, Léo, Mas né, aqui vem cá e me Eles têm pra onde ajuda. correr. é um ambiente Ah, seguro, que eles podem exatamente. fazer Exato, isso. exato. Você tem pra Então, onde ir. porque na faculdade não é tão ambiente que tem pra onde você correr. Não tem como eu correr pro Léo na faculdade. Exatamente. Não, e Então no trabalho. Exato, Né? então é você por si só. Então, se você tem essa base aqui, você chega na faculdade, assim, eu acho que com não é nenhum pé na frente, acho que é os dois já. Você já Não, chega e muito outra mais coisa, preparado. na UFO, você deve reparar que, tipo assim, quem faz a faculdade são os alunos. Por exemplo, a gente tem semana A gente jurídica. sempre ouve isso. Quem organiza É. são os alunos, a gente tem palestra tal, quem chamou foram os alunos, os professores eles estão lá, mas para fazer o papel deles de docência. Uhum. E os alunos que fazem toda a parte extracurricular e ter essa base aqui no Nacional, tenho certeza que é... Os professores dão Diferencial. muito esse feedback de falar assim, nossa, o aluno do Nacional chega lá, a gente já quer logo grudar nele, porque Aham. ele sabe desenvolver um projeto, ele sabe fazer uma apresentação, ele se mandar fazer um evento desse, ele Ele faz. faz na hora, entendeu? Então, assim, aqui, por isso que a gente força vocês a fazerem isso, né? Estavam falando, estava pensando nisso. A Cavalina, mas no final, eu estava conversando, né? Que ela desenvolveu um projeto que tinha a ver com a área dela, né? Não Sim, só ela, assim, eu não sim. sei, eu nem lembro direito qual que era o projeto que vocês fizeram, mas assim, ou se teve a ver, não teve, porque hoje eu tento. Não dá pra Direcionar, né? forçar, né? Porque eu acho que não é legal. Você tá no médio, como é que eu vou forçar? Não sabe, tá no período de não saber mesmo e tá tudo bem. E tá tudo Mas Mas às vezes é Faz, importante tentar, é. pra você ver que é aquilo que você não tem quer. que tentar, exatamente. A gente tem que testou tentar. empregos diferentes pra Sim, gente saber o que porque a gente queria. assim, quando você sabe o que você não quer, você consegue se direcionar porque talvez você queira. Então, acho Eu digo que assim, é até muito os importante. projetos, por exemplo. Sim, sim. Você fez um projeto que, Do querendo ou não, TikTok, te ajudou, que foi o TikTok. Então, ela criou o TikTok junto com outros colegas. Sim. Assim, não só ela e mais outra, a Camille, falaram, pô, né, eu não pensava nisso daqui, mas agora pode ser uma coisa boa na minha vida, trabalhar com publicidade, com propaganda, com marketing. É algo que parece que eu Sim. gosto. Isso rola direto, com muitos, assim. Nem lembro se vocês lembram do projeto de vocês. Vocês Eu lembram? lembro, o meu era relacionado à saúde também, a questão Era? de... Tinha poucos na saúde naquela Tinha época. poucos naquela época. E eu acho que como era o comecinho do Nova Naça, a gente não sabia muito por que caminho ir. A gente pegou um tema de saúde mesmo, de qualidade do ar, alguma coisa assim, poluição. Mas eu não lembro muito, não. Foi no primeiro ano. Mas é esse, muito né? legal ter um direcionamento, assim. Você lembra o seu, Ana? Não? O meu era mais roda de conversa, Era, né? coletivo. Porque a gente também tava no meio Aham. da pandemia. Né? Tava, É. não tinha como fazer muita Nossa, tinha coisa. projeto de anime sexta-feira à noite. E eu tava. Sexta-feira à noite, guerreiro. Anime. A gente escolheu anime e via junto. Foi uma vida. Legal. Mas Essa eu acho pandemia. que, por mais que o nosso tenha sido um pouco defasado, por ter pegado esse período online, o beabá, assim, a gente é muito privilegiado por ter tido esse acesso aqui no Nacional, que, assim, a maioria, acho que a esmagadora maioria que chega na faculdade não tem essa base. E, assim, por mais que talvez ela aproveitou mais do que a gente, mas, assim, a gente ter um pezinho nessa parte de comunicação, dessa interface com a comunidade, com a universidade também, porque agora os mentores, por exemplo, você busca a gente da universidade para vir cá, para estar avaliando os PITs. Isso é muito interessante, porque você sai da bolha, né? Você amplia os seus conhecimentos, a sua didática mesmo, a sua capacidade de se comunicar. Igual a gente estava falando, na faculdade isso faz, assim, uma diferença que é, nossa, absurda mesmo. E vocês sempre voltam, né? A questão não é só depois que vocês saíram, né? Você voltou todo ano, eu acho. Todo ano você tá aqui. Pitch, Simuna. Teve deputando também. Toda fui. vez a Cecília tava aqui. Teve vez ela me largar pro deputando, entendeu? Eu chamei ela pra vir aqui e falou, não, eu tô no deputando. Eu falei, então é assim, né? Deputando que era um projeto de Nova Naça, então sim. beleza. Foi da minha turma. Foi de sua turma, Foi. né? Nossa, é super legal. Eu É. fui banca no deputando. Legal. Então volta sempre, é legal, né? Porque esse negócio de ser banca parece que não, mas faz toda a Faz diferença, muita né? diferença. Porque na hora que esse ano, pela primeira vez, aconteceu da gente conseguir tantos alunos do terceiro ano, eles queriam tanto fazer as atividades do Nova Naça, que veio tantos alunos me pedir, que a gente reuniu com a diretoria e falou, tem uns 30 alunos, o que a gente faz? A gente precisava de inserir eles de alguma forma. E era no comecinho do ano e tal, não sei o quê. Aí eles vieram e apresentaram os projetos que eles do ano passado, que foram ganhadores para os alunos, entendeu? Então, assim, foi maravilhoso. E muitos depois voltaram para poder avaliar no PIT Solução. Aí quando eles viram, falaram assim, nossa, agora eu entendo porque que eu fazia isso assim, que esse projeto tinha Nossa, você vê a com tabela de outros olhos, concorrência, né? não sei o que e tal. Isso faz sentido, né?
Eu falei, lógico, faz sentido, né? Só você não tava vendo. Não Mas tá depois falando que você tá do outro lado, que você Exatamente. enxerga e muito fala, pô, diferente, Verdade. muito diferente. Uma outra visão. isso é Ter bom, esse né? olhar Por isso que é bom vocês perspectiva, voltarem, muito que igual a diferente. Isa falou, é bom vocês voltarem pra E eu acho continuar que aprendendo, né? o Nacional, ele, assim, deixa as portas muito abertas pra gente, né, a todo momento. Igual eu já fui simunática também, depois de ter saído daqui, porque eu gosto muito. Os professores chamam também, não, vem, vamos participar. O Léo me chamou pra vários pits também, só que tinha uma época que eu tava trabalhando, tava um caos. E aí eu consegui vir esse ano, foi muito interessante. Eu acho que é interessante tanto pra eles quanto pra gente, né? Porque a gente chega aqui, às vezes, com um script, assim, nossa, eu vou falar isso e isso. E chega aqui e você é surpreendido. Você fala, gente, essas pessoas estão com tanta sede de fazer acontecer. Eu vi isso nos meninos. Eu até comentei com alguns grupos que as meninas estavam com vontade, sabe? Não era só, é um projeto da escola. Não, elas queriam que a coisa fosse pra frente, queriam movimentar, queriam fazer acontecer de verdade. Eu acho que isso é muito interessante. Não, ontem eu dei aula pra elas. Aí elas vieram assim, porque a nossa mentora Isabela, eu falei, como assim? O que vocês estão falando aqui de mentora? Que é isso? Quem que é essa? Sei porque eles têm mentores, né? Mas são mentores do curso Sim. da UFO lá, não tem nada a ver, né? Eu falei, o que vocês estão falando? Eles mostraram a foto, era você na foto. Eu falei, pelo amor de Deus, gente. Ela nem mentora de vocês, ela é a nossa mentora mágica, que ela que adotou a gente. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu adotei Ai, mesmo. que gracinha, gente tão jovem, né? Com uma visão tão ampla. Não é? Nem na faculdade a gente vê gente assim, e a gente lida com pessoas assim, mais velhas, adultos. E eu acho que a faculdade é um ambiente que é muito diverso, né? Muito diferente do que a gente está Diverso. acostumado aqui, que é só a galera da nossa idade, da nossa bolha, com a nossa Privilegiada. condição financeira, muitas das vezes. E na faculdade isso, assim, explode, Amplia. né? Muito diferente, porque tem pessoas muito mais velhas, tem pessoas Fica muito que mais estão diversificado, na né? segunda, na mais. terceira faculdade, você tem que Mais. saber se comunicar com essas pessoas também, porque você não tá ali na faculdade, você não faz eu acho que não dá pra fazer faculdade sozinho, né? Eu falo que a gente, porque são 4, 5 anos pelo menos, você cria conexões, você tem que fazer trabalho em grupo, você tem que saber Lidar. lidar e estar inserido nesse meio. Então, se você não souber se comunicar com os diferentes públicos, com os diferentes perfis, isso te prejudica muito, te atrasa muito, eu acho. E você estava falando, eu acredito que essa questão da faculdade também vocês quando chegam lá, parece que vocês conseguem enxergar um propósito, né? Que, tipo assim, igual você estava falando, eu quero isso, e eu já sei como eu já fiz na escola, eu consigo fazer aqui, independente se o professor vai me mandar fazer, se ele não vai, se essa galera que tá aqui que, sei lá, não Quer tá ou nem não aí, quer. tá matando a aula e tal. Você eu vou trilha tocar- com mais clareza o caminho que você quer seguir. Porque parece que vocês já, tipo assim, eu sei que dá pra eu seguir meu caminho aqui do jeito que A eu gente já quero. chegou na faculdade sabendo mais ou menos o que quer. E outra, a gente tá jovem também, você testou uma coisa, não gostou, troca. Tá tudo certo também. Tudo é tempo, né, de mudar. Se a gente chegar lá no final e falar assim, gente, não é isso que eu quero fazer, dá tempo ainda. Dá e tempo. eu acho que isso faz muito sentido. E, assim, quando a gente pensa nessa questão de objetivos, né, porque às vezes a gente entra na faculdade e fala assim, quando eu formar, o que é que eu vou fazer, que caminho que eu vou trilhar. Eu acho que na faculdade a gente já vai escolhendo essas trilhas que a gente vai fazendo pra se direcionar. Então, quando a gente tem essa mente aberta desde o começo, já vai pra faculdade com a mente aberta pra conhecer de tudo, pra estar disposto a tudo que a faculdade tem pra oferecer, porque, assim, na UFA a gente tem muita oportunidade, assim, ainda mais se você for atrás, né? De falar com o professor, no meu caso, professor, posso acompanhar um plantão seu? Professor, que dia que você tá no hospital? Eu vou lá, não sei o quê. E eles não vêm mesmo, e chega lá, te ensina, pega na sua mãe e fala, é assim que faz, vamos comigo. Porque eu acho que nem tá tudo mais. acostumado, né? Não tá. E aí, tem muita gente nessa a galera tem o recurso, mas às vezes não explora tanto. E quando você tem essas habilidades, assim, de comunicação mesmo, de dar a cara a tapa, eu acho que você consegue entrar em muitas coisas, em muitos projetos. É o famoso networking, né, que você tanto fala pra gente, né, o que eu acho que isso é muito importante. Porque, às vezes, na faculdade, o professor, ele tem, tipo assim, todos os recursos pra te ajudar, mas ele nem sabe que você quer a ajuda dele. Então, assim, tem que ser proativo. você tem que ir ir atrás, sabe? Eu acho que isso é muito importante. É uma coisa assim, vocês falaram, tem esse primeiro, vocês foram atrás desse primeiro emprego, falaram da faculdade, mas assim, quando tá trabalhando também tem alguns desafios, né? Com certeza. E assim, tem alguns que vocês acham que foi assim mais fácil, mais difícil, alguma situação que vocês vivenciaram lá que tipo assim, meu Deus do céu, esse cara vai me mandar embora aqui agora. Porque eu fico imaginando assim, tem hora que eu tenho vontade de matar os meus residentes, entendeu? Meus estagiários. Mas por outro lado, eu sei que isso é uma falha minha, eu não tenho muito tempo para treiná-los. Então assim, Sim. pô, eu fico pensando, não, mas isso aqui eu tinha que ter treinado ele, e ele não tá sabendo fazer porque ele não foi treinado, igual não é um funcionário, né? Ele não tá pronto, ele precisa ser treinado e tal. Sim, Pai. isso é verdade. Então tem hora que eu também falo assim, não, respira, Não, deixa eu... deixar. Vou tentar marcar um horário pra gente fazer isso, porque tá certo ela não saber, entendeu? Sim. Não, eu acho que
como o meu serviço, assim, eu trabalhava como recepcionista, eu tinha que olhar o WhatsApp, atender as ligações, e aí eu gosto de conversar com as pessoas, mas no cara a cara, eu detesto telefone. Então, tipo assim, tinha dia que eu ignorava o telefone e falava, não vou atender. Não vou atender, que não é comigo, vai mandar mensagem, né? E aí não mandava, e depois chegava assim no patrão e falava, por que você não atendeu? Eu nem vi a ligação, só que, tipo assim, era uma habilidade que, assim, por mais que eu não goste, eu tenho que trabalhar isso, né? Porque é a minha função, então eu tive que trabalhar isso de falar no telefone, porque às vezes no telefone a gente não tem muito respaldo também, né? Porque eu gosto do WhatsApp, porque fica tudo registrado lá. Então, se o cliente falar assim, olha, eu falei isso, eu falei, não, você não falou isso, não. Então, eu gosto desse respaldo. E no telefone eu não tinha tanto. Então, eu passei... Aí não, só que aí eu desenvolvi pra mim ter esse respaldo de depois de encerrar a ligação e no WhatsApp mandar confirmando tudo que a gente falou. Então, isso que eu desenvolvi foi pra mim e não que a empresa me pediu nem nada, mas que isso me ajudava muito enquanto pessoa, porque ficava mais fácil. Mas eu acho que não só no trabalho, né, eu tive algumas dificuldades com relação a conciliar tudo, né? Porque É lógico, né? 2 faculdades de emprego. 2 faculdades de emprego, vida social zero. Integral, e aí eu tava trabalhando de terça a domingo, então minha folga era só na segunda-feira. E aí, que hora, tipo assim, eu ficava de madrugada fazendo trabalho da faculdade. Porque a faculdade, querendo ou não é só o período que você está dentro da instituição, entendeu? Então, você tem que se dedicar por fora, tem os trabalhos, tem as provas, tem os projetos de extensão. Então, aí eu passava madrugadas, assim, claro, mas é porque eu tinha um propósito. Eu queria, naquele momento, estar trabalhando, juntar o meu dinheiro, comprar minhas coisas. Então, naquele momento, eu tive que abrir mão de, por exemplo, algumas confraternizações, festa, meus amigos gostam muito de festa. Eu gosto de estar com meus amigos em qualquer ambiente, então eu tive que abrir mão disso, mas eu acho que tudo são escolhas, né? Então, a partir do momento que você tem um objetivo, você tem que fazer escolhas e entender que é um momento, né? Porque aquilo ali não era pra vida toda e, assim, como não é mais, né? Então, acho que naquele momento, saber ponderar as coisas é muito importante também. E você deve ter feito alguma merda lá, certeza, não fez não? Certeza, pode contar. Não, na floricultura várias, né? Não, pode ser na floricultura. Mas é muito desafiador lidar com pessoas, tipo assim, muito. É muito complicado também, porque às vezes você fala de um jeito, a pessoa interpreta de outro, aí vai acontecendo todas as coisas, mas, nossa, é muito difícil. Mas você vai dando um jeitinho ali, você vai amolecendo, você vai aprendendo a forma de lidar, que às vezes você vai reagir com um cliente grosso que chegou querendo te matar ali, você tem que mudar o seu jeito, você tem que nossa, sorrir. muito obrigada, porque o cliente sempre tem razão, né? E aí, às vezes, ele não tem, mas você tem que falar que ele tem, e aí... E na Ambev de boa? Na Ambev foi difícil. Eu imagino que era muito difícil. Eu cheguei lá com relatório, não sei o que, planilha. Aí eu fiquei assim, nunca vi Excel, o que eu faço agora? E aí ia lá, tutorial no YouTube, o gamer de 5 anos me ensinando a mexer no Excel. Eu ficava, ai meu Deus. Aí mas deu certo, né? Eu aprendi muita coisa lá, mexer com vários sistemas, com várias coisas que eu nunca fazia ideia que existia na vida. Você vê aquela fábrica enorme operando. Muito complicado, várias coisas. Aí às vezes dava errado, parava a fábrica no meio do dia, assim, não batia a meta, e aí, nossa, um caos. Ai, mas não, eu venci, eu passei. Tá tudo certo. Mas eu acho que a gente tem que estar disposto também, porque se você vê o desafio e paralisar, acho que você vai ficar naquilo ali, né? Não vai pra frente. Se você, assim, e agora o que eu faço com esse Excel? Mas você deu um jeito de aprender, exatamente. Assim. É muita vontade de, tipo assim, ai, não sei fazer, tá? Mas eu tô disposta a aprender. Tipo, essa proatividade de você ir atrás, de você descobrir, de você falar assim, não sei, mas eu vou descobrir, eu vou buscar, tipo, eu não sabia. Mas aí eu conheci alguém que sabia. Eu ia lá na sala dele e falava assim, eu não sei mexer nisso aqui, mas eu sei que você sabe. E eu preciso entregar isso aqui até meio-dia, então você me ajuda. E aí tava certo. E eu vejo muito isso nos meus primos mais novos, que, tipo, às vezes quando eles não encontram algo que eles não gostam, tipo, ai, não gosto de fazer tal tarefa, não gosto de tal matéria. Eles não dedicam muito, mas quando você vê que é algo que eles gostam, tipo, muito esporte, a dedicação deles é tremenda. Eles têm o horário certo de treino, o horário certo de comer, o horário certo de acordar, então... Academia. Exatamente, você vê que eles se dedicam muito naquilo. Então, quando você vai descobrindo que é uma coisa que você tem muita vontade, que você tá disposto a aprender, você dá o seu máximo. Isso é totalmente diferencial. Com certeza. Os atletas, eu nem exijo muito deles, aqueles que eu vejo que querem mesmo, falar, velho, vai, pega a ideia e pronto. Vai pra frente. E o seu? Nossa, Segredo de justiça ou não? Não. Eu acho muito legal Se eu que te contar, vou ter que te todos, apesar de serem áreas totalmente diferentes, os desafios são muito parecidos. Eu vejo muito desafio realmente em lidar com o cliente, porque a gente lida no direito com a vida das pessoas, sabe? Uma decisão judicial pode mudar a vida daquela pessoa. E o nosso papel enquanto, por exemplo, estagiários de advogados, por exemplo, no meu caso, eu faço as peças iniciais, as petições iniciais, ou seja,
eu dou início àquela demanda daquela pessoa. Então, por exemplo, se você esquece de algum pedido, se você ignora alguma coisa que o cliente te falou, às vezes você está condenando ele antecipadamente a ser obrigado a ter uma decisão que não era aquilo que ele esperava, aquilo que ele queria. E assim, por exemplo, no previdenciário a gente vê muito isso. Muito cliente às vezes vai no escritório. Hoje em dia eu tô trabalhando de home office. Mas eu também gosto muito presencial, vira e mexe. Eu e a advogada que eu trabalho com ela, a gente vai no presencial só pra ter esse contato mesmo com as pessoas. E... Nossa, eu esqueci o que eu tava falando. Essa questão de, às vezes, sim, dar por uma exemplo, rata, do né? previdenciário. Que muitas vezes o cliente ele vai lá só pra reclamar, falar assim, nossa, mas a minha aposentadoria tá demorando, e a gente fica tipo assim, sabe, às O vezes que eu vou fazer, né? ele só quer conversar e a Uhum. gente explica pra ele. Às vezes são pessoas que não têm um entendimento igual ao nosso, a Exatamente. gente precisa ter paciência, tem que ter perseverança de Vai aprendendo saber isso ouvir. também, Você tem que saber Empatia, lidar né? com pessoas, É. tem que ter empatia. Eu acho que isso é Não, muito e uma importante. coisa assim, vendo vocês falarem, uma coisa assim, por isso que eu sempre discordo disso, às vezes participo de algumas conversas e tal, e fala muito da geração de vocês, né? Uma geração neném, que não quer nada com nada e não sei o que, papai, e eu me irrito profundamente com isso, que eu falo assim, cara, então você tá convivendo com os adolescentes errados. mesmo. Exatamente. Porque é uma geração que quer muito, sabe? Que é foda, Que que vai faz um monte de atrás. coisa legal, que vive uma crise de ansiedade grande porque a sociedade está vivendo isso. Então, assim, é uma galera que é diferente da galera mais velha. E Mas ponto. é isso que eles Acabou. não entendem, às vezes. Eles Acabou, acham que velho. O negócio por- foi home office, é uma realidade. É a constante mudança. Ah, não o gosto de tempo trabalhar, todo. não vai pôr. Não tem nada a ver, Eu cara. acho que eu acho que eles pensam que se você não estiver seguindo a mesma linha que eles tiveram que seguir, sei lá, 20 anos atrás, que é muito diferente de hoje, você não tá fazendo nada com nada, ou não faz sentido. Mas pra mim faz sentido, se pra ele não faz Você sentido. tá louco. Na hora que vê, que assim, eu fico pensando, pô, eu quando era adolescente era sabe, a pessoa é um retardado. Eu não sabe fazer nem metade que os meninos fazem hoje, cara. E, O acesso à informação hoje em dia é muito amplo. Olha o tanto e vocês de coisa que a gente aproveitam, faz. e vocês aproveitam, entendeu? Sim. Vocês são, igual você falou, vocês estão novas, o tanto de coisas que vocês fazem, o tanto de coisas que vocês desenvolvem. Eu lembro A gente quando aprende. foi com vocês lá, eu tinha que ensinar pra vocês a usar o Canva, que era um editor Sim, gráfico e tal, não sei o que. Os meninos me ensinam. Não sei fazer metade do que Usar eles as sabem fazer no plataformas. Canva. Eu não sei fazer metade. E de boa, porque eu tive que ensinar outras coisas pra eles. Edição de Não vídeo. adianta mais. Vídeo eles detonam. Nossa, com Detonam. TikTok. Detonam com edição de vídeo. Entendeu? Sim. E era uma coisa que às vezes lá atrás eu tinha que Sim, ensinar, a falar, sim. gente, hoje não. Beleza. E é muito ótimo. cíclico, né? Tipo É. assim, a galera tem que entender que a gente tá numa constante mudança e que as coisas não vão ser igual eram há 2 anos atrás ou igual eram há 10 anos atrás. Porque na nossa época, eu cheguei aqui sem saber mexer com Canva, com PowerPoint, com nada. Então eu tive que aprender aqui mesmo. E o Léo foi ensinando a gente, pegando na nossa mão. Hoje na faculdade é Canva todo dia. Então, tipo assim. Virou Word, né? então. Virou Docs. Exato. E Então, não isso é dá, né? Não dá, por exemplo. Eu também tenho certeza que vocês convivem com uma galera que voa, né? Que Com não certeza. fica parado assim. Sim. Lógico, tem lá os mortos. Lógico, tem em Mas todo isso lugar sempre tem. teve. Sempre teve. Entendeu? Sempre teve. Então não é. Né? Verdade. Não é a maioria. Eu acho que não é a maioria. Não é. Igual a galera. Não é fala. nunca. Não é nunca a Eu maioria. também acho que não. Entendeu? Vocês têm uma garra, uma vontade de fazer as coisas. E é muito mais difícil, entendeu? Eu falo assim, por exemplo, a gente queria assistir um filme, tinha que ser um filme que tava passando na televisão. Ou no máximo eu ia numa locadora. Nem existe mais locadora. Entendeu? Quer dizer, você quer ver um filme, você entra no streamer, tem 5 streamers, cada streamer tem 10 milhões de vídeo. É verdade. Entendeu? Se não tiver um pouquinho de foco, você só fica rolando o negócio. Não Não, e assiste você filme tem nenhum. que saber selecionar o que você consome também, porque igual a gente tá vivendo num mundo que é assim, informação o tempo todo. Então, às vezes, se você não souber filtrar o que você Exato. quer, o que você, assim, o que te interessa de fato, você realmente vai se perdendo. E você vai ficando ansioso, você vai fica achar que não tá bitolado com acompanhando. aquilo ali, você não é acha que você tá isso, atrasado, você começa a se Vai começando a comparar. criar uma bolha em Sim, cima só do que você tá exatamente. vendo. Então, às vezes, você tem que filtrar, porque a gente tem a tecnologia na nossa mão, mas a gente tem que saber que ela serve pra educação, ela serve pra, tipo assim, aprimorar meu conhecimento pessoal, profissional. E também serve como rede social, pra me comunicar com a galera. Então, tipo assim, não só pra isso, entendeu? Que às vezes a galera... vê assim, os mais velhos eu falo, vê a gente no telefone e acha que a gente tá só assim, rolando no TikTok. Muitas vezes você tá ali lendo um artigo, tipo assim, na faculdade eu passo muito por isso, tô sem notebook, tô sem nada, tempo livre, vamos ler alguma coisa aqui, vamos editar alguma coisa aqui, você não tá assim, tô no Instagram vendo story o dia inteiro, não é isso, sabe? Mas a galera não percebe muito, eu acho. Eu também acho que não. Não, acho que não. Eu juro. E não tem nada a ver, né? Não, eu acho que hoje em dia a gente tem que filtrar muito com o que a gente tá gastando nosso tempo. Porque é muito fácil, por exemplo, o celular tão acessível, você
entra pra ler o artigo, Sim, mas acaba sim. que alguém te manda uma mensagem, alguém te Você vai ver se liga, tá 3 horas alguém no te TikTok. enviou algum Aham. vídeo no Instagram, TikTok, rola lá 3 horas de Então, é muito sobre TikTok. saber. Então, mas quer Ponderar dizer, tem mesmo, essa dificuldade, vocês conseguem lidar com isso, vocês vão lá e Não, fazem. e pra gente é entregam. difícil, mas quem é mais novo que a gente é muito mais difícil. Muito mais. Muito que mais já difícil. cresceu. Aí vocês não poder falar mal deles. Não, mas... Quando chegar pra eles, não Quando vão falar chegar, mal eles deles. vão Eu já falo, né, dos meus filhos todos. Porque às vezes eu fico tipo assim, eles chegam com uma gíria nova, alguma coisa, eu fico assim, mas eu sou cronicamente online, eu não tô sabendo, você já tá sabendo mais que eu. E aí você fica chocado, fica assim, uai, mas eu acho que eu era da era digital, assim. Eles são muito mais, eles já nasceram Não, pois é, totalmente então, eles já estão inseridos. nascendo numa época de IA. Exatamente. Então, mas Se eu você acho já que... ficar, você já estão A gente já tá pra tá trás. Você já tá velho, amiga. no IA. Exatamente. Mas eu acho que a gente tem que saber se adaptar pra isso Os meninos também, de hoje em porque... dia, meu sobrinho de 2 anos conversa com a Alexa. Porque isso não vai mudar, é uma realidade. A inteligência artificial é uma realidade, eu tenho que saber se adaptar a ela, entendeu? Se adaptar, igual a gente tava falando, não sei se a gente falou antes ou durante aqui, que a gente é um apoio, não tem que só que se debruçar em cima e usar como fonte principal, recurso principal. Se você souber usar com consciência crítica principalmente, é um excelente aliado. Eu acho que ajuda muito na vida pessoal, profissional também. Então, acho que é um desafio para os professores agora também saberem É um desafio. chegar nessa interface da educação e da tecnologia sem ultrapassar, né, esses limites que eu acho que é muito difícil estabelecê-los, na verdade. E ver aonde que vocês estão chegando até para trazer isso, né? Igual eu tô falando com vocês, LinkedIn, eu nunca falaria para a Cecília de LinkedIn, entendeu? Uhum. Hoje o LinkedIn tá em sala de aula, quer dizer, porque eu preciso trazer para os meninos que eu sei que daqui a E pouco na eles vão usar, faculdade a gente entendeu? não, a gente tem que aprender por si só, a gente chega lá. Exatamente. Não, então foi por Exatamente. isso, porque vários que saíram da faculdade vieram, Léo, como é que eu faço? Não tem ninguém que Por te onde dá que a eu mão. Pra começo? se inserir no Exato. mercado, né? Aí eu tive que voltar e falar, gente, eu tenho que ensinar isso pra eles antes. Porque na faculdade é no tudo segundo muito ano. teórico, você não tem esse contato com o mercado de trabalho, assim. Então, se a gente vem com essa preparação, se os meninos que vão chegar lá com essa preparação, eles estão Muito muito à na frente. Meninas, a gente tá chegando no final, falei pra vocês. Aí queria que vocês dessem tipo uma. Né, vocês já deram várias luzes aí pros seus colegas, né? Pra poder se entenderem um pouco mais, perceberem como é que eles vão atrás desse primeiro emprego. Né, acho que eu gostei muito da fala da Ana no começo, falando que, cara, tem que ir atrás, tem que ver, tem que buscar. O que vocês acham que hoje, tipo assim, se vocês, né, tivessem voltar um pouquinho antes, como é que vocês aproveitariam melhor esse momento, né, de estar, sei lá, no segundo ano, nem digo no primeiro ano, mas tipo no segundo ano, no terceiro ano, de repente falar, não, já vou me preparar de alguma forma, porque eu sei que daqui a pouco eu vou estar na faculdade e vou precisar disso. Vai, Ana, você começou aquela hora. Eu acho que se conhecer é o principal, saber o que você gosta, quais são os seus objetivos e testar, sabe? Deu certo? Continua. Não deu certo? Tenta outra coisa. E tudo com equilíbrio. Ao mesmo tempo que você se dedica a essas coisas, busque alguma coisa de lazer, alguma coisa que tire seu estresse, porque senão você vai ficar bitolado numa coisa e só vai, às vezes, gerar outros sentimentos negativos pra você. Mas é isso, aproveita. E não ter medo de errar, né? Principalmente sem nessa medo. fase que tá no ensino médio, né? Tipo assim, Sim. vou fazer, se eu fizer uma faculdade, de repente, sei lá, se a faculdade não der certo. Não deu, né? Fez Faz 6 outra, meses, né? exatamente, matéria tá fresca, É. tenta de novo, vai pra outra Eu universidade. acho que muito nisso que vocês estão falando, a gente, se puder dar um conselho, é não se apegar tanto a, tipo assim, as frustrações, porque, assim, isso faz parte. E às vezes você se prepara É o que tanto. mais faz É o que, parte, é né? o que mais é a realidade na vida adulta, assim. Você se Hello, prepara- vida adulta. Você né? se prepara tanto pra uma coisa, às vezes assim no vestibular mesmo, você não alcança o seu objetivo e, cara, você tem nem 20 anos, pode tentar tudo de novo, pode tentar por outro caminho. Então eu acho que às vezes a gente se apega muito nisso, né, de não conseguir atender as nossas expectativas e isso frustra muito. Então, e também às vezes a gente se preocupa igual aqui não sei se a galera passa por isso, mas aqui com medo do que os colegas vão pensar e assim, vão me julgar, vão me criticar. Não, lógico que preocupa. Mas, na Isso. verdade, Toda hora tem gente, pergunta a pra gente- 10, 9 vão fazer medicina. Então, É lógico que eles não vão fazer medicina. eu acho que Entendeu? a galera... Mas é porque fica com medo de falar outra coisa. Exato, a galera tem que, assim, na minha opinião, tem que se dar a devida desimportância. Ninguém liga tanto pro que você vai fazer ou deixa de fazer, pro que você falou ou deixou de falar, assim. Daqui 10 minutos já passou, já esqueceu. Então, às vezes, é mais sobre você, sobre se conhecer o que você gosta de fato, e não o que a galera ao seu redor gosta, ou o que acha que você gosta. E eu acho que hoje em dia, como a gente tem muito acesso à tecnologia, muito acesso à informação, igual a gente estava falando, isso tem muito recurso de ir no YouTube, pesquisar por exemplo, uma rotina de alguém que trabalha com isso
Eu acho que quando você vê... participar dos Nossa, eventos da exato, escola, mostra as mostras de profissões. profissões ajudam muito. Quando vem pessoal de fora aqui, quer dizer, trocar uma Exato. ideia, né? Na UF também. Igual eu acho vocês que vêm, são praticamente da idade deles, e chegarem a trocar uma ideia, não Eu é acho a que a melhor UF, coisa. assim, também é um ambiente muito aberto. Você chegar lá, assim, perguntar, falar assim, onde que é o curso tal? Quiser sentar lá pra assistir uma aula, ninguém, tipo assim, ninguém liga. Ninguém Você vai pode dar sentar notícia, e né? assistir e falar assim, nossa, eu acho que isso aqui não é pra mim, não. Ou é pra mim, é isso aqui mesmo e é por aqui que eu vou. Então, acho que se descobrir mais, se conhecer melhor... certeza. Se cair em algumas aulas lá, traumatiza. Eu acho que é muito importante você testar isso mesmo, pra você saber o que realmente você quer e o que realmente não. Isso aqui não é pra mim, não quero isso. E eu acho que é muito você sair da bolha também, você fazer curso, você ir atrás de outras coisas, pra você buscar conhecimentos de fora e conversar muito com pessoas. Eu acredito que na mostra de profissões, eu conversei com vários profissionais que eu não fazia ideia. E você ter essa troca de conexões com pessoas da sua área ou fora da sua área, eu acho que você estar aberta a conversar te abre muitas portas, tipo assim, inimagináveis que você não faria ideia. E outra coisa que eu acho que, tipo assim, essencial é aproveitar a fase da adolescência, que passa muito rápido, você vai sentir saudade do ensino médio, é, tipo, muito legal essa fase, das pessoas que esteve presente com você nesse momento, porque tem gente que passa em faculdade em BH, em São Paulo, então você Perde vai ter um pouco o contato contato, né? com os Sim, amigos, essas perde. coisas, e com a família também. Eu vim pra cá no ensino médio, então eu perdi o contato antes mesmo do ensino médio. Então, tipo, pra mim essa é a parte crucial também, que eu acho muito importante. A gente fez até aí já foi um podcast inteiro falando sobre a galera que mora fora, né? Aí eles vieram aqui Do falando... INSPER, né? É do INSPER e o outro que foi o Ah, Destino foi São mesmo. Paulo, que eles também estão morando, as meninas estão morando em São Paulo e tal, aí elas contaram essa vida de São Paulo, vocês vão ter que assistir depois. Combinado. Meninas, obrigado, viu? Foi muito bom ter agradeço. vocês aqui. Tchau pra galera, tchau pra vocês, gente.